'Twas the Night Before Christmas. Quando abriu os olhos, teve de lutar para não fechá-los novamente, mas não era sono que o impedia de se levantar. Era um frio extremo, daqueles que te deixam com as mãos e pés tão gelados que até encostar um no outro para esfregá-los te tira a coragem. Os arrepios e a confusão mental fizeram pensar que estava com hipotermia, mas seus dedos não estavam escuros, o que o tranquilizou um pouco. Aliás, já deixou seu like no vídeo, é rápido com os seus dentes batendo naquele vento frio da manhã, e com certeza ajuda muito o nosso canal. E não esqueça de comentar o que achou do vídeo, se inscrever e compartilhar nosso material com aqueles que você quer ver mais aquecido em tempos de tanta confusão mental. A temperatura dele, porém, estava tão baixa que era possível sentir dormência na ponta dos dedos, e as luvas, lençóis e cobertores não eram suficientes. Era preciso fazer alguma coisa, acender umas lenhas ou ferver uma panela de água e ficar colado no fogão enquanto subia o vapor. Respirou aquele ar frio e foi. Para chegar na cozinha, era preciso passar pela sala, e foi o que fez. Mas quando atravessava seu velho e surrado tapete, escutou um estranho ruído vindo de dentro da parede. Não era da parede, era do telhado. Havia alguma coisa no telhado, fazendo estranho som que parecia ser de alguém falando. Em uma fração de segundos, sua mente acelerou e até esqueceu do frio. Ladrões? Invasores? Onde está aquela barra de ferro? Outro estranho som, agora como cascas de coco ou copos de madeira se chocando no telhado. Que coisa bizarra faria isso? Um breve silêncio e depois um cochicho. Vamos rápido. Era uma voz velha. Vamos, andem. Definitivamente era um velho. Batedor, dançarino, empinadora, megera, cometa, cupido, trovão e raio. Mas que raios eram essas palavras? Cupido, trovão, batedor e dançarino. O medo passou e o frio deu espaço à curiosidade, quase como que numa bravura que o levaram ao lado de fora, quando olhou rapidamente para cima e viu algo tão absurdo quanto inesperado. Renas do Papai Noel. Vamos começar. Originalmente Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder e Blixen são os nomes dados às renas do Papai Noel no poema Uma Visita de São Nicolau, mais comumente conhecido como A Noite Antes do Natal. Esse poema é considerado o maior responsável por cunhar a ideia de que o Papai Noel podia rodar o mundo todo em uma noite e em seu trenó ser arrastado por renas. Publicado anonimamente em 1823 e posteriormente atribuído a Clement C. Moore, foi desse poema que se cunhou toda a ideia de um velhinho barrigudo e feliz viajando pelo mundo para entregar presentes de Natal para crianças. Por ora, não vamos debater os significados do Papai Noel, que vai muito além do que os mais desconfiados imaginam, mas entender que, a princípio, não havia um Santa Claus, mas sim um São Nicolaus, que aliás no poema é chamado de São Nicolas. É preciso estar atento a isso para aprendermos como funciona a progressão simbólica, ou seja, aprendermos como os símbolos são alterados gradualmente até atingir um fim específico, nesse caso, transformar São Nicolaus em Santa Claus, que curiosamente é um anagrama sonoro para Satan Claus, as garras de Satã. Mas isso nos levaria de volta à Babilônia, e não é esse o mote desse vídeo. Como disse, nosso foco hoje está não no Papai Noel, e sim em quem puxava o trenó, as renas. Há uma confusão sobre quem teria escrito realmente esse poema, mas a maioria dos historiadores literários acredita sua autoria a Clement C. Moore, um escritor, estudioso e incorporador imobiliário americano que foi professor de literatura oriental e grega. Ironicamente, Clement Moore também foi professor de teologia e aprendizagem bíblica no Seminário Teológico Geral da Igreja Episcopal Protestante, na cidade de Nova York. O seminário foi desenvolvido em um terreno doado por Moore na 9ª Avenida, uma área conhecida como Chelsea Square. O terreno doado tinha 66 extensões de terra. Moore ficou muito rico com a venda de terras herdadas de seus ancestrais, e por sua influência acabou servindo por 44 anos como um membro do Conselho de Administração do Columbia College, mais tarde, Universidade de Columbia. Mas não só isso. Moore era filho de Benjamin Moore, uma das lideranças da Igreja Episcopal Americana, que por sua vez era subordinada da Igreja Anglicana antes da emancipação americana do Reino Unido.
Para se ter uma ideia das ligações políticas e importância de Benjamin, basta observar que foi ele quem concedeu a última comunhão a Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos e o primeiro secretário do Tesouro sob a presidência de George Washington. Assim, torna-se mais fácil compreender que Clement Moore, que modelou o que conhecemos do Papai Noel, não era apenas um teólogo e membro-chefe de uma das universidades mais influentes dos Estados Unidos, mas sim um filho de uma das lideranças da Igreja Episcopal Americana e alguém ligado ao círculo dos homens mais poderosos nas conspirações de fundação da maior nação ocidental até então. É evidente que as renas não estavam na história à toa. Mas então, o que levaria um influente líder religioso, milionário e administrador de uma das instituições educacionais mais poderosas do então nascido Estados Unidos a inserir as renas numa história destinada ao público infantil? Uma rena, ou caribu, é um cervídeo de grande porte que habita a tundra e as florestas boreais da Groenlândia, Escandinávia, Rússia, Alasca e Canadá. Todos os anos elas migram milhares de quilômetros entre as tundras e florestas em grandes manadas de mais de 500 mil de animais, num movimento que lembra muito as migrações dos gnus na savana africana em época de seca, ou os antigos búfalos nos territórios americanos antes da colonização. Os machos atingem cerca de 1,20 m de altura e excedem 250 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores. Por possuírem cascos muito fechados, conseguem andar na neve e em solo movediço, além do fato de serem ótimas nadadoras. No inverno, ficam com pelagem esbranquiçada, o que ajuda não só na camuflagem, como também na reflexão de radiação solar. No verão, ficam com pelagem marrom e opaca, o que as ajuda a ter mais conforto térmico. Mas o mais interessante são seus chifres, que chegam a desenvolver 44 pontos e alcançar 1,40 m de comprimento. As renas são a única espécie de cervídeo em que as fêmeas também têm chifres, e é importante que você compreenda isso, pois aqui encontramos o primeiro motivo delas serem tão simbólicas, conforme você entenderá até o final desse vídeo. Entre 2006 e 2010, escavações de resgate encontraram um local de fundição de ferro e um local de habitação de caçadores-coletores, com forja de objetos de ferro, atribuídos ao Sangis, localizado na zona ártica e boreal do nordeste da Suécia, aproximadamente 140 km ao norte do Círculo Polar Ártico. As escavações revelaram um forno florido, detritos de fundição de ferro, cerâmica técnica e resíduos de ferro. Análises de radiocarbono mostraram que a produção de ferro ocorreu entre 200 e 50 a.C. O local de habitação dos Sangis rendeu achados arqueológicos que datam da Idade do Ferro pré-romana até a Era Viking, de 500 a.C. até 900 d.C. Foram identificadas mais de 50 lareiras domésticas e de ferraria e fossas para cozinhar, juntamente com grandes quantidades de fragmentos cerâmicos e detritos metalúrgicos, com ligas de ferro e cobre e restos faunísticos. Os vestígios faunísticos incluíam pequenos mamíferos, mas principalmente fragmentos de chifres trabalhados de renas, indicando ofícios como o manuseio de peles e o trabalho com chifres. As escavações do sítio Vivungi foram realizadas em 2017 por pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Luleå, no norte da Suécia, em colaboração com arqueólogos das escavações de Sangis e arqueometalúrgicos dos Museus Históricos Nacionais Suecos. Estas revelaram os restos de 2 fornos floridos, com cerâmica técnica e minério de ferro e resíduos. Os sítios Sangis e Vivungi revelam o conhecimento avançado dos habitantes em metalurgia, que produziam diferentes tipos de ferro, incluindo ferro ferrítico macio e aço com alto teor de carbono. As evidências sugerem que as fundições estavam cientes das propriedades refratárias das argilas, pois é fundamental manter a estabilidade estrutural do poço do forno durante o processo de fundição em alta temperatura, o que contradiz muito a ideia de que os povos da região tinham dificuldade para manejar o aço naquela época. De fato, não só haviam manejadores do aço, como também havia uma relação muito próxima entre os povos de lá e as renas. Mas isso não foi exclusivo dos Sangis na Suécia. Investigadores da Universidade de York descobriram ligações comerciais entre a cidade de Hedeby, na Alemanha, o maior assentamento urbano da Europa da Era Viking, e a região montanhosa da Escandinávia, centenas de quilômetros ao norte. O estudo confirmou a existência dessas rotas comerciais por meio da análise biomolecular dos favos de chifres encontrados ali. Foram achados mais de 288 mil exemplares de trabalhos artesanais feitos em chifres, a maioria dos quais eram resíduos da produção de pentes de cabelo, um importante artesanato urbano na Era Viking.
Isso demonstra como o cuidado com os cabelos era algo importante para os povos vikings e como os chifres eram peça central da economia e cultura deles. A equipe de arqueólogos das universidades de York, Estocolmo e Barcelona, bem como o Centro de Arqueologia Báltica e Escandinava e do Centro Leibniz de Arqueologia, analisou colágeno nos favos para determinar de que espécie os chifres pertenciam e descobriram que praticamente 90% dos pentes eram feitos de chifres de rena. Mas há algo mais curioso aqui. Os rebanhos de rena estavam localizados apenas no norte da Escandinávia, indicando que os próprios favos, ou os chifres dos quais eram feitos, foram importados. Não havia resíduos de trabalho com chifres de renas na Alemanha, e é seguro deduzir que esses pentes foram produzidos em outro lugar mais ao norte, ou seja, deveriam haver contatos marítimos frequentes e de grande escala e de longo alcance entre Hedeby e o norte já em 800 d.C. De fato, fica evidente a relação entre os povos próximos ao Círculo Polar Ártico e as renas. Isso demonstra como esses animais estavam associados à cultura dessas populações e fornecem pistas para explicar como as renas afetavam a percepção espiritual deles. Atenção agora, vamos amarrar as pontas sobre um intricado sistema simbólico. Quem já acompanha o nosso canal deve ter percebido que nosso diferencial aqui é não apenas analisar um símbolo por suas similaridades, mas principalmente por suas diferenças. São os detalhes que ajudam a mostrar a verdade e, mais uma vez, vamos dizer algo que você com certeza não vai encontrar em outros locais. Muitos pensam que a simbologia dos veados e seres de chifre é igual, juntam tudo no mesmo pacote e repetem como algo padronizado, mas está muito longe disso. Renas e veados são animais que pastam. As dietas de veados podem conter gramíneas, folhas e brotos de árvore ou frutas e bagas. Porém, as renas, diferente dos veados, também comem pequenos roedores, ovos e peixes, ou seja, as renas não são apenas herbívoras, mas também carnívoras, o que é muito incomum e agrega toda uma gama de significados diferenciados. Mas muito além disso, no inverno, as renas costumam usar seus cascos para raspar a neve e consumir cogumelos nas bordas de árvores, alguns desses cogumelos alucinógenos, o que explica sua simbologia para os xamãs e velhos druidas, que também faziam uso desses cogumelos. Diferente dos veados, as renas são domesticadas ou semi-domesticadas. A relação delas com os humanos é muito mais próxima que a dos veados, e possivelmente os hábitos de humanos e renas tenham sido de influência mútua. Quando Clement Moore, um homem de alta influência no cenário americano, ligado às famílias mais nobres e abastadas dos Estados Unidos, escolheu as renas e não veados para representar as viagens do Papai Noel, ele sabia exatamente o que fazia. Outro grande diferencial entre as renas e os veados é pela presença de chifres. Muitos acreditam que a simbologia dos chifres dos veados representa a renovação e a mudança dos ciclos, mas isso não procede. Não são os veados que fazem isso, e sim as renas, a única espécie de cervídeo que tem chifres sazonais, pois os machos perdem os chifres no outono e os regeneram na primavera seguinte, enquanto as fêmeas mantêm os chifres até a primavera, porque o acesso aos alimentos é crítico durante a gravidez no inverno. É dessa forma que os chifres desses animais simbolizam a conexão com a natureza em tempos de mudança. Aliás, aqui está outro erro muito comum das análises sobre o significado das galhadas. Entre os veados, apenas os machos possuem chifres, mas entre as renas, tanto o macho quanto a fêmea o possuem. E isso simbolicamente representa para os cultos xamânicos a importância do sagrado feminino, pois há uma espécie de equiparação entre os sexos. Vamos amarrar mais uma ponta aqui. No início desse vídeo, vimos que as renas possuem chifres com 44 pontos, ou seja, serão 22 pontos em cada chifre, sendo ambos números altamente significativos. Infelizmente não posso explicar todo o significado dessa numeração, mas deixarei você ciente de que esse código, o 44, está intimamente ligado à deusa Ísis, e é motivo pelo qual, em muitos lugares, você verá não só o número, como por vezes o símbolo das galhadas de renas, que você pode distinguir pela ausência de pontas. Em Mateus 24, no versículo 44, está escrito: "Por essa razão também vós deveis estar preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não imaginam que ele virá." Há realmente muito mais que falar sobre as renas e sobre alguns mistérios caóticos que esse animal natalino carrega. Algo que os druidas aprenderam nas cavernas em um tempo muito escuro e que infelizmente outros povos parecem ter esquecido, ou melhor dizendo, obrigados a esquecer. Há alguns de nós, porém, que guardam certas lembranças de outrora, memórias de um passado do futuro. Afinal,
É como diz a frase inicial do poema de Clement Seymour, uma das frases mais repetidas em músicas e adaptações natalinas para cinema e teatro do século XX. Foi na noite anterior ao Natal.